Uma cidade espelhada de 170 quilômetros de comprimento no deserto, 9 milhões de pessoas vivendo em 2 arranha-céus que se estendem pela areia. Sem carros, sem estradas, sem poluição, mas os custos explodiram, os planos foram discretamente reduzidos, e o que era para abrigar milhões pode acabar acomodando apenas uma fração disso. Eles chamam de Alinha, mas pode ser a ilusão mais cara do século XXI. Eles prometeram que as pessoas poderiam se mudar até 2025, mas o verdadeiro problema não era a ambição, era todo o resto. O deserto está revidando e pode estar vencendo. Diferente de projetos visionários anteriores, este parecia sério. A Arábia Saudita parecia uma líder mundial em inovação. A linha foi projetada para 9 milhões de pessoas mais do que a cidade de Chicago, em um espaço menor que Manhattan. Os planos iniciais previam construção por robôs, entregas por drones e IA, prevendo a agenda de todos, mas especialistas rapidamente identificaram problemas. Para cruzar de ponta a ponta em 20 minutos, os trens precisariam ir a mais de 480 km por hora. Com paradas e multidões, o congestionamento se torna inevitável. Os elevadores eram outro desafio, transportando 9 milhões de pessoas para cima e para baixo. Arranha-céus gigantes criariam esperas de 30 minutos, transformando essa visão futurista em um pesadelo logístico. E esse não é o único problema. O prédio estaria em uma luta constante contra a natureza. Ventos fortes balançariam toda a estrutura. O calor de 50 graus do deserto poderia entortar ou rachar as superfícies espelhadas. E ainda tem as tempestades de areia. Elas poderiam arranhar a superfície inutilizando os painéis solares. E isso é antes mesmo de falarmos dos pássaros. Milhões deles migram pela região todos os anos. Uma parede de vidro gigante poderia matar mais de 2 milhões por temporada. Até o design dos arranha-céus suspensos era problemático. Bombear resíduos e água até essa altura consumiria tanta eletricidade quanto uma usina inteira. Especialistas alertaram que uma linha reta é a pior forma para uma cidade. Estudos iniciais sugeriram que apenas resfriar a cidade exigiria o dobro da energia da cidade de Nova York. Houve a oportunidade de mudar os planos, de tornar a linha mais curta ou mais larga, mas eles mantiveram sua visão e isso significou cometer os mesmos erros que tiveram em outros projetos. O resort do Mar Vermelho, lançado em 2017, prometeu sustentabilidade e credenciais ecológicas, mas acabou prejudicando os recifes que dizia proteger. A linha teve desafios maiores, pois dependia de tecnologias ainda não inventadas. Se gosta dessas análises de geografia, inscreva-se no canal. Diferente da linha, espero que este projeto tenha sucesso. As falhas foram mais que suficientes para levantar dúvidas sobre a linha. A construção começou em 2022 e foi aí que surgiram problemas sérios. Imagens de satélite revelaram trincheiras enormes, com terra suficiente sendo movida para recriar o Empire State Building milhares de vezes. Os planos prometiam docas flutuantes, fazendas verticais e até dinossauros robôs. O entusiasmo atraiu as principais empresas de engenharia. Mas, ao chegarem ao local, descobriram que a areia era instável, o que dobrou o tempo de construção, e fornecer água e energia para a cidade aumentou os custos em 50%. Surgiram problemas tecnológicos. Os ônibus autônomos para 9 milhões de pessoas falharam nos testes reais. As fazendas de alta tecnologia eram inúteis por falta de luz, e esse também não foi o primeiro desastre. Lembra do Live Golf Tour de bilhões de dólares ou do escândalo da WeWork? A linha era uma aposta de alto risco semelhante, dependente de tecnologias que talvez nunca se concretizassem, além de desperdiçar enormes quantidades de tempo e energia. Os trens escolhidos eram baseados numa empresa falida. Até os modelos de computador indicaram que as estações ficariam lotadas demais para movimentar as pessoas. As fazendas internas enfrentaram a umidade do deserto e não produziam comida suficiente. A Arábia Saudita investiu bilhões em pesquisas, porém os custos só aumentavam. Cada solução, de paredes espelhadas para energia solar à dessalinização por IA, acabou gerando mais poluição do que resolvia. Usinas de água ameaçaram peixes e corais no Mar Vermelho. Canos desperdiçaram energia e o despejo de água salgada matou a vida marinha. Cada promessa ecológica só tornava o projeto mais caro e destrutivo. Também foi alegado que eles protegeriam a vida selvagem local. Mesmo assim,
O enorme muro corta diretamente as rotas de migração de animais como Oryx arábico, colocando populações raras em risco. Mesmo as chamadas pontes para a vida selvagem eram problemáticas, já que muitos animais não atravessavam algo tão artificial. Os relatórios de 2023, que deveriam provar a sustentabilidade, acabaram mostrando o contrário, e a linha não é o único sinal de alerta. Trogena, uma estação de esqui no deserto, exigia tanta água que a vegetação próxima começou a morrer e o consumo de eletricidade rivalizava com o de milhões de residências. A Arábia Saudita promove repetidamente essas narrativas ecológicas para receber elogios globais. Mas o greenwashing é uma estratégia de curto prazo com consequências de longo prazo, e esse projeto está se tornando um problema para todos os envolvidos. E ainda tem o custo humano. De acordo com vários relatos, o custo humano tem sido severo. Cerca de 20 mil membros da tribo Huaytat foram forçados a deixar suas casas para liberar terras para o projeto. Quando os moradores protestaram, a resposta foi rápida e brutal. Tiroteios, sentenças de prisão severas e até relatos de penas de morte, segundo os críticos. A Arábia Saudita realizou realocações em uma escala muito maior do que os países vizinhos. 100 mil trabalhadores também foram trazidos de outros países. Alguns relatos afirmam que pelo menos 21 mil trabalhadores morreram em grandes projetos sauditas desde 2016, embora os números exatos sejam contestados. Até 2024, os relatos de abusos aumentaram muito. Embora existam problemas trabalhistas em outros projetos, a escala aqui é sem precedentes. Declarações oficiais classificam as mortes como acidentes, mas isso é recebido com certo ceticismo por grupos de direitos humanos. Mas e quanto às finanças? Aqui, a grande visão encontrou a realidade. Os problemas financeiros surgiram cedo, indicando possível inviabilidade da linha até 2024, segundo relatos. Prejuízos massivos fizeram as estimativas de custo total saltarem de 500 bilhões de dólares para 1,5 trilhão de dólares, com 100 bilhões de dólares gastos apenas para mover terra. Em 2025, os gastos já haviam triplicado os planos iniciais, superando o orçamento de qualquer projeto comparável no mundo. O principal fundo soberano do país gastou 45 bilhões de dólares em contratos, mas não foi suficiente. A Arábia Saudita depende de preços altos do petróleo para financiar esses projetos, mas os preços caíram, cortando cerca de 100 bilhões de dólares por ano do orçamento nacional. Com outros países produzindo mais petróleo e a demanda caindo, o financiamento para a linha está secando. Algumas construções já foram interrompidas, deixando enormes valas no deserto, e grandes empresas estão se retirando, duvidando que o projeto algum dia será concluído. Essa pressão financeira desencadeou uma crise econômica mais ampla. A Arábia Saudita sempre usou projetos de mega orçamento para atrair investidores internacionais. Sempre há a próxima grande novidade no horizonte, o que desvia dinheiro do neon. Isso torna quase impossível concluir o projeto. O hype atingiu o auge em 2021, mas em 2024 estava em queda livre. Com mais de 10 projetos gigantescos acontecendo ao mesmo tempo, mais de 50 grandes atrasos e bilhões em dívidas, isso se tornou insustentável. Agora, a Arábia Saudita está tentando rebatizar ou fundir projetos para mascarar os desafios. Quando o mercado mudou, todo o projeto parou. Cada queda na receita forçava a paralisação das obras. Publicamente, as autoridades insistem que tudo está indo bem, mas os orçamentos são silenciosamente cortados, executivos de alto escalão foram demitidos e os planos encolheram. O que era destinado a milhões agora é voltado para algumas centenas de milhares de moradores. Os esforços agora focam na construção de um estádio para a Copa do Mundo, e Neom foi transformada em zona industrial para manter os trabalhadores no local. As autoridades usam palavras vagas como ajustes estratégicos para esconder a verdade. Isso reflete um padrão mais amplo. Ao invés de enfrentar os problemas, o país diminui seus esforços, mantendo aparência de progresso. A partir de 2026, a riqueza da Arábia Saudita está diminuindo. Países vizinhos mantêm economias mais estáveis, mas a Arábia Saudita está presa, dependendo de enormes empréstimos para cobrir erros caros. Nenhum sonho sobrevive quando o financiamento acaba. A Arábia Saudita está correndo para preservar seu legado, mudando para novos conceitos, só para ter manchetes.
Neom se tornou um desastre de trilhões de dólares, destruindo a visão de uma cidade futurista. Mas a história não terminou em 2024, ficou ainda pior. A velocidade do colapso foi chocante. Limitações físicas identificadas anos antes foram confirmados. Os elevadores e simulações de trem mostraram que a cidade de 5 minutos era inviável. O design em linha reta aumentou os custos em 40% e os ventos e o calor do deserto estavam cobrando seu preço. As ambições tecnológicas passaram a ser questionadas. Trilhos entortavam com o calor, IA falhava nas tempestades de areia e 10 bilhões de dólares em pesquisa renderam quase nada. A decisão foi mudar o foco para centros de dados mais baratos e fáceis do que uma cidade futurista. Isso marcou o início do recuo de Neom. O custo humano também aumentou em 2025. Enquanto isso, as mortes de trabalhadores continuaram e greves massivas eclodiram por causa de salários não pagos. A Arábia Saudita estava se adaptando, mas o sonho estava desaparecendo. A cada revisão, a cidade ambiciosa encolhia, restando apenas estruturas nuas no deserto. Torres foram abandonadas, fachadas de vidro de prédios médios estão rachadas e cobertas de poeira. O fracasso não foi repentino. Foi algo que se desenvolveu ao longo de anos, devido a cronogramas excessivamente ambiciosos. A falta de orçamento e liderança distraída fizeram do projeto um cemitério ao perder o foco. A Arábia Saudita acumula bilhões em dívidas, busca empréstimos internacionais e corta subsídios domésticos para cobrir déficits. Apenas para evitar areia nos espelhos e operar computadores, seriam necessários 5 bilhões de dólares por ano, considerando equipes de limpeza especializadas e reparos constantes em circuitos entupidos de poeira. O país perdia muito dinheiro, sangrava financeiramente e a confiança dos investidores evaporou da noite para o dia. A linha prometia moradia até 2025 com apartamentos de luxo e transporte livre de carbono. Mas um ano depois, tudo parou, deixando a Arábia Saudita com bilhões em dívidas e uma reputação manchada. O sonho verde desapareceu, sendo substituído por terrenos áridos onde jardins verticais deveriam prosperar. Agora chamam o que restou de centros verdes para salvar as aparências e usam fazendas solares simbólicas ao redor para alegar conquistas ambientais. Mas a linha traz uma lição dura. Não é apenas uma ideia ousada, é uma cadeia de dependências. Construir uma cidade tão avançada que materiais e trabalhadores não conseguiam acompanhar. Isso só mostra que até a visão mais ousada falha quando suas peças não se encaixam, não importa o orçamento. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se quiser ver mais vídeos como este, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Mapec.